Bom, então, boa noite a todos. Vamos começar, então, mais uma edição do Ciência em Casa. O Ciência em Casa é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e nós estamos desde o mês de junho já com palestras todas as segundas-feiras, às 19 horas, e nesses encontros nós temos abordado alguns assuntos relacionados à educação, ao ensino, à física específica, então gostaria de desejar aí uma boa palestra para todo mundo. Eu vou dar alguns avisos aqui antes da gente iniciar. Eu vou pedir que todos desliguem o áudio, mantenham o áudio desligado durante toda a apresentação, para que a gente possa ouvir a palestrante com bastante clareza. Mantenham os vídeos também, o vídeo desligado, para que a gente também possa manter a atenção na palestrante. As perguntas podem ser colocadas no chat, então se você tiver alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado, ou queira propor alguma discussão, enfim, você pode colocar lá no chat, que depois a gente vai repassar ao longo da apresentação, tá? Eu vou disponibilizar também no chat uma lista de presença, então fiquem atentos que da metade da palestra para o final eu já costumo disponibilizar essa lista para que todos tenham tempo de assinar. Os certificados vão ser emitidos a partir dessa lista, então é bastante importante que vocês preencham com os dados corretos, nome completo. Algumas pessoas preencheram a lista de presença nas últimas palestras com o nome faltando ali, então fiquem atentos para que o nome de vocês saia direitinho lá no certificado, tá? As palestras anteriores nós já começamos a emitir os certificados. Então, se você teve algum problema, pode me mandar um e-mail, a gente vê o que pode ter acontecido. Nas 4 últimas palestras, a gente ainda está em processo de emissão de certificados, então eu peço que vocês esperem aí entre 1 a 2 semanas, que os certificados já devem estar chegando. Tá? Então, vamos falar da palestra de hoje. A nossa palestrante de hoje é a professora Adila Carvalho. Ela possui formação na área de educação e atualmente é educadora na ONG Nova América, que trabalha com a formação docente continuada em educação e direitos humanos. O seu tema de pesquisa é a educação em comunidades remanescentes de Quilombo. Ela trabalha com a perspectiva das relações construídas e modificadas entre escola e comunidade, buscando entender de que maneira o território se faz presente ou não nos espaços escolares. Nessa mesma linha, ela busca traçar uma análise das políticas de educação escolar quilombola, que subsidiam o direito dessas comunidades a uma educação diferenciada. O título da palestra de hoje é Educação e Direitos Humanos. Então, eu gostaria de convidar e agradecer, novamente a professora Dila por ter aceitado participar dessa palestra. Professora Dila, a palavra é sua. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a Aline, Marcos, pelo convite. É um prazer, assim, em particular, estar aí compartilhando com vocês um pouco do meu trabalho. Trabalho lá na Nova América, também um pouco aí sobre as questões que balizam, a minha pesquisa de doutorado, de mestrado, e que, embora pareçam que a gente está falando de temas distintos, de educação e direitos humanos, e está falando de educação escolar quilombola, na verdade, a gente está falando de direitos sociais, Então, uma coisa não está desassociada da outra, O bojo central de toda essa reflexão é justamente a perspectiva do reconhecimento do direito das diferenças. Então, é um prazer estar aí compartilhando esse momento com vocês. E aí eu queria, de antemão, dizer que eu pretendo assim, deixar um espaço aberto, Acho que o bacana é isso, à medida que eu for trazendo as questões que eu preparei para fazer essa conversa com vocês, que vocês se sintam à vontade, se quiser interromper e ir lá no chat, colocar alguma questão, fazer alguma intervenção, a gente fala, faz o bate-papo, e depois eu retomo novamente de onde eu parei, tá? Então, quero deixar aí esse espaço livre para que vocês possam participar. A ideia é essa, que a gente possa fazer um bate-papo
e colocar todas as dúvidas, enfim, as intervenções aí que vocês julgarem necessária. E aí, depois dessa apresentação, né, a Lili falou, nem a gente se dá conta de tanta coisa que a gente faz e estuda, mas assim, é bacana quando a gente ouve uma pequena síntese assim de tudo que a gente vem produzindo, né, do nosso campo de atuação, porque também vão trazendo algumas questões assim à nossa memória, à nossa mente, que ajudam a gente até aí, né, no desenvolvimento dessa fala, né? O que que eu posso trazer para contribuir, no caso, para essa turma, que é uma turma específica, uma disciplina específica, a partir da minha área de atuação, né? Então, de que maneira a educação em direitos humanos ela pode contribuir aí para a formação de vocês, enfim, para as questões que vocês vêm discutindo não apenas no âmbito do curso, mas da vida, né, de uma forma geral. E é bom a gente fazer esse exercício, então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Então, assim, para a gente iniciar essa conversa, eu considero extremamente importante eu falar um pouco desse lugar de onde eu venho, né? Então, assim, quem é a professora Dila? De que maneira eu chego no tema da educação em direitos humanos? De que maneira isso entra aí na minha trajetória profissional? E aí, como eu vou parar numa instituição que trata da formação de professores especificamente na área de educação em direitos humanos? E tudo começa justamente quando eu tenho um primeiro contato com o tema dos direitos humanos de uma forma contra-hegemônica, porque até então a minha concepção de direitos humanos era aquela que a mídia hegemônica coloca para gente, né? Quem nunca ouviu aí o termo direitos humanos é coisa para bandido? Direitos humanos é aquele pessoal lá dos direitos humanos que só aparece quando convém, né, para defender os interesses de determinada classe ou determinada categoria, ou até mesmo atrelado. O mais comum é a gente ver a questão dos direitos humanos estar atrelada à defesa de bandidos, né? Assim, então, eu também chego, né, quando eu me deparo com o tema dos direitos humanos de uma forma contra-hegemônica, eu chego com esse discurso incorporado também do senso comum e do lugar de onde eu venho, enfim, das impressões que eu trago comigo, né? Então, ano de 2008, eu chegava na PUC-Rio, como estudante de graduação na pedagogia, oriunda exatamente de uma política pública específica, que foi o ProUni. Eu fui bolsista do ProUni e eu chego na PUC e havia uma disciplina chamada Educação em Direitos Humanos. E aí era a professora Vera Candô, que eu tive a felicidade de tê-la como minha orientadora no mestrado e no doutorado. Eu hoje trabalho com ela, que é uma referência na área de educação em direitos humanos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E aí eu fui ter uma disciplina com a professora Vera Candô, onde ela trata especificamente das questões sobre educação em direitos humanos. E é muito interessante porque quando a gente pensa, né, numa disciplina sobre educação e direitos humanos, o que vem à nossa cabeça é que a gente vai estudar todos aqueles referenciais documentais, né, que norteiam aí a política pública dos direitos humanos, que a gente vai estudar a perspectiva histórica, de onde vem, quando começa, quais são os tratados, enfim. E não que isso não seja importante, isso é muito importante, é óbvio, né? A gente ter acesso aos documentos, conhecer, saber fazer uma leitura não equivocada dessa documentação e principalmente nos reconhecer enquanto sujeitos de direito, né? Mas quando a gente traz a proposta do educar em direitos humanos, que é diferente, e depois eu vou entrar justamente nessa especificação com vocês, é diferente da gente falar educação e direitos humanos, mas educação em direitos humanos, eu tenho um encontro nessa disciplina, que a princípio eu achei que viesse, né, trazendo todo aquele contexto histórico, aquilo tudo, eu sou surpreendida nessa disciplina, primeiro dia de aula com um vídeo. E esse vídeo que a professora Vera Candô ela apresenta na aula dela era um vídeo que a cena de abertura dele, né, era um vídeo que falava sobre os direitos humanos, mas a cena de abertura dele é a cena que retrata a chacina da Baixada Fluminense, lugar de onde eu venho, né? Sou moradora de Nova Iguaçu, até hoje eu resido, né, nesse município. Então, eu era uma aluna
vindo da periferia de Nova Iguaçu, chegando na PUC através de uma política pública específica, e aí eu me deparo com a primeira cena do filme, com a cena da morte de um jovem que era meu amigo e que eu presenciei. Não presenciei o ato em si, mas vi morrer, né, na minha frente. Eu desci do ônibus, ele tinha sido baleado com 18 tiros, e quando eu desci do ônibus, ele estava acabando de entrar em óbito, assim, se debatendo muito. E eu vi a minha rua cheia, o meu bairro, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês, acho que a maioria aqui já deve ter escutado falar sobre a chacina da Baixada Fluminense, que aconteceu alguns anos atrás. E aí, se não tomaram conhecimento, tem muita coisa na internet sobre isso, vocês podem procurar. E aí a professora Vera Candô coloca aquele vídeo e começa a nos provocar a pensar o que que aquilo tudo tinha a ver com os direitos humanos, né? O vídeo não mostrava apenas a chacina da Baixada Fluminense, mas várias outras formas de violação dos direitos humanos. E pela primeira vez eu me vi confrontada em falar sobre a questão dos direitos dentro de um contexto de algo que eu vivi e que até então eu não tinha discernimento, não tinha material elaborado o suficiente para que eu pudesse fazer uma análise sobre aquilo, né? Eu nunca parei para pensar que a chacina da Baixada Fluminense nada mais foi do que uma faxina étnica e social, né? Quem morreu na chacina da Baixada Fluminense? Quem morreram foram negros, foram crianças, né? Foram jovens periféricos, é, foram homossexuais, enfim. Não teve cidadãos fora desse perfil que vieram a óbito, né? Todos os que passaram por as famílias que perderam seus entes queridos foram todos com essas características. Então, por que eu estou contando essa historinha para vocês, assim, né? Não é bem uma historinha, mas trazendo, elucidando essa cena. Porque naquele momento ali eu começo a pensar os direitos humanos numa outra perspectiva. E aí eu vou compreender o que talvez apenas numa aula onde tivesse sido, né, abordada a questão histórica, toda a documentação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que também é importante, mas se tivesse sido feita uma abordagem meramente ilustrativa do que são os direitos humanos e do que balizam os direitos humanos, eu não teria tido a percepção de compreender ali no plano empírico, né, me ver enquanto sujeito de direitos, assim, eu, os meus, o contexto onde eu vivia, as diferentes formas de exclusão, de violência, né, e também de retrocesso dos direitos humanos. E aquele tema começou a me gerar muitas inquietudes, né, e foi, assim, um presente aquela disciplina, porque a partir de então a gente começa a pensar e o que a educação tem a ver com isso tudo, né? Por que a gente fala tanto de direitos humanos, mas por que às vezes isso ainda está tão distante dentro do contexto da educação escolar, né? Por que a gente não fala tanto nisso na escola? Ou quando fala de uma forma ainda muito mais nos cursos universitários, ainda muito deslocado, né? Da ideia realmente assim de compreensão do sujeito de direito e apresenta os direitos humanos apenas como um marco legal, um marco teórico. E aí eu vou pedir o Marco para colocar para mim, Marcos. Você pode colocar um PowerPoint? Consegue me ouvir? Tá colocando. E aí que eu quero apresentar para vocês, assim, a partir da imagem que o Marcos vai colocar aí para a gente, essa diferença que eu considero importante, que é uma diferença que a gente deixa isso bem enfatizado na perspectiva do trabalho da instituição a qual eu faço parte, que é a Nova América, que é essa ONG que trabalha com formação de educadores em direitos humanos, que a Aline falou inicialmente. Vou esperar um documento. Não apareceu ainda a apresentação, não? Não, para mim não. Não sei para os demais, para mim não.
Para os demais, parece que o Adson está dizendo que apareceu. Agora sim, apareceu. Tá aparecendo, sim. Mas não é esse. Vai passando que eu te falo. Isso, vai, pode ir. Essa. Isso, essa janelinha aí. Então, gente, a partir então dessa pequena contextualização que eu trago para vocês aí de como abordar, né, de como fazer essa abordagem, de como trabalhar o tema da educação em direitos humanos e o quanto isso foi importante para a minha trajetória, para eu compreender os direitos humanos fora desse senso comum construído, né, principalmente aí muito reforçado pelo discurso da mídia hegemônica, o quanto foi importante esse primeiro momento, esse primeiro impacto com a temática que vem atravessando exatamente, né, de nossas histórias de vidas, enfim, a nossa leitura de mundo e de sociedade. Eu trouxe esse esquema aí para vocês que para a gente para ajudar, colaborar aí com essa forma de sistematizar o que a gente está chamando de educação em direitos humanos, né? E a Nova América, ela parte justamente desse pressuposto de que educar em e para os direitos humanos é diferente da gente defender uma perspectiva de educação e direitos humanos, né? E aí vocês vão entender um pouquinho aí através dessa sistematização aí do que a gente está falando. Então, que proposta é essa? O que baliza, na verdade, né, a metodologia, a proposta de educação em e para os direitos humanos? Primeiro é isso, é compreender como está lá no topo desse quadro. Educação em direitos humanos, uma proposta metodológica, né? Então, assim, enquanto metodologia, como que a gente introduz isso, não apenas na nossa prática, no nosso cotidiano, mas que isso também esteja presente dentro das nossas reflexões, na universidade, na escola, de uma forma geral. Então, descendo aí, vocês vão ver que no centro, né, desse esquema, a gente vai ter ali algumas dimensões. 4 dimensões, na verdade, são as dimensões que vão nortear esse trabalho da educação em direitos humanos. Primeira dimensão é o ver, né? Identificar. Essas dimensões, é bom a gente enfatizar que elas fundamentam, são referências aí no campo da educação popular. E a educação em direitos humanos, ela dialoga muito com a perspectiva da educação popular. Então, a primeira dela é ver, identificar, né? Quando o sujeito, a educação em direitos humanos, compreende que esse sujeito ele precisa aprender a ver e identificar as situações, né? Saber, o conhecimento, saber sobre aquele determinado aspecto, sobre o que ele vê. Esse sujeito ele precisa apreender esse saber, esse conhecimento. Uma terceira dimensão é o celebrar. Esse celebrar, a gente está falando especificamente da celebração das diferenças não serem vistas como algo negativo, né? Às vezes a gente vê muito, e aí quando eu estou falando de diferença, a gente está falando de diferenças culturais, a gente está falando de diferenças étnicas, né? Das diferentes formas de diferenças. Então, celebrar as diferenças vai para além de reconhecer que elas existem, porque às vezes a gente olha e reconhece. Não, tem que valorizar, tem que reconhecer as diferenças. Mas quando a gente fala de celebrar as diferenças, a gente está falando de reconhecê-las enquanto uma vantagem pedagógica, né? Porque a Emília Ferreiro também vai falar muito sobre isso. Por que a gente não pode aprender com as diferenças, né? O que as diferenças elas têm a nos ensinar? E um quarto aspecto da proposta de educação em direitos humanos é o comprometer-se. E esse comprometer-se ele vai muito além da nossa prática em sala de aula, né? É um comprometer-se também dentro de um sentido de cidadania, de como aquele sujeito se coloca, né, e se apresenta na sociedade. Espera aí que entrou esses comerciais, assim, deixa eu ver aqui. E aí no canto, né, esquerdo da coluna, a gente vai ver um primeiro aspecto que é central, e aí tem muito a ver com uma história que eu contei para vocês quando eu cheguei lá na PUC em 2008,
e vi aquele filme, né, que retratava o que foi a chacina da Baixada Fluminense. Esse primeiro aspecto está falando sobre o quê? Está falando sobre a vida cotidiana, né? E aí, quando ele traz a questão da vida cotidiana, está falando sobre a referência permanente da ação educativa. Se o cotidiano tiver deslocado, né, da ação educativa para uma proposta de educação pautada nos direitos humanos, essa ação educativa ela não vai atingir o objetivo para o qual a educação se propõe, né? Qual é a finalidade da escola? Qual é a finalidade da educação? O que a gente quer com o ato de educar? De que maneira você atravessa o outro com a prática educativa, né? De que maneira você constrói junto com o outro? A vida cotidiana ela é central na construção desse conhecimento, né? Na aplicação de todas essas dimensões, do ver, do saber, do celebrar e do se comprometer. A vida cotidiana é um aspecto central dentro dessa metodologia de educação em direitos humanos. E aí, quando a gente vai para o outro lado aí, vou abrir um pouquinho aqui, está meio... O que a gente quer aí já no canto direito, né? A gente vai ver aí, construir uma prática educativa, dialógica, participativa e democrática, a partir do reconhecimento da importância da vida cotidiana, do contexto do aluno, do contexto do educando, né? Da sociedade, da leitura de mundo e de sociedade, a proposta central, né, da metodologia de educação em direitos humanos, ela passa pelo sentido de construir, da construção de uma prática educativa outra, né, que não seja uma prática educativa que a gente chama de mais do mesmo, né, sem uma pedagogia de entusiasmo, de criatividade, de indignação, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas que seja uma pedagogia dialógica, participativa e democrática. São 3 aspectos centrais aí e que norteiam também a perspectiva de educação em direitos humanos. E aí, já que eu falei para vocês sobre as pedagogias aí que referenciam esse trabalho, né? A gente está falando do que a gente chama de pedagogia da indignação, que também são objetivos, propostas, são pilares que norteiam também aí a educação popular, como eu falei com vocês anteriormente. Então, o que a gente chama de pedagogia da indignação é de você se indignar realmente diante daquilo que tem sido, tem passado por um processo de normatização dentro da sociedade, né? Quando a gente vê algo, e na educação popular isso é muito dito, quando a gente se depara com determinada situação e a gente não consegue mais, a gente não tem mais a prática da indignação diante daquilo, isso é bastante complicado quando a gente está formando educadores e principalmente quando a gente está pensando na importância, né, da defesa dos direitos humanos. Então, a pedagogia da indignação, a pedagogia do que a gente chama de admiração e a pedagogia de convicções firmes. Essa pedagogia das convicções firmes, ela está sustentada muito na ideia do que a gente chama de toda prática educativa, ela precisa ter um objetivo, né? Nenhuma prática é neutra, a gente sabe disso, nenhuma prática educativa é neutra. Então, quando o educador ele está em sala de aula, ele está formando, né? Ele está educando os seus alunos e também sendo educado por aquela troca pedagógica, ele precisa ter suas convicções firmes durante todo o processo de educação. E essas convicções firmes, elas passam justamente por todo esse sistema que a gente está apresentando para vocês com relação à democracia, à cidadania, a afirmação do cotidiano na educação, por todos esses referenciais. Então, que aspectos, se a gente fosse dizer, o Boaventura usa um conceito também que é muito caro para a gente, que são o conceito das ideias-forças, né? Que ideias-forças são essas que balizam a proposta da educação em direitos humanos e a partir de que forma a gente consegue transformar isso numa pedagogia de convicções firmes, né? E isso aparece muito nos projetos políticos pedagógicos das escolas,
nos processos de formações continuadas, enfim, de diferentes formas aí, nas escolas que se comprometem com esse tipo com essa perspectiva de educação. Um outro aspecto agora, já a gente indo aí para o lado direito desse esquema, é o compromisso com a construção de uma sociedade que tenha por base a afirmação da dignidade de toda pessoa humana e da vida. Então, isso é o grande norte, né? O grande objetivo da formação da educação em direitos humanos é esse, é o compromisso com a construção de uma sociedade que tenha por base a afirmação da dignidade de toda pessoa humana. Então, a dignidade não é para uns e não outros, né? Dignidade não é para o sujeito branco que mora lá na Gávea, o aluno da PUC, mas também para o aluno que vem da Baixada Fluminense, como foi a perda, por exemplo, do meu amigo voltando do trabalho e foi baleado simplesmente por conta da sua cor de pele. Então, assim, isso. O que a gente está chamando de dignidade, né? Quem a gente está dizendo, quem a gente está categorizando como pessoa humana, né? Então, quantos processos de desumanidades assim do outro a gente vivencia e o que a educação tem a ver com isso, né? O que a proposta da educação em direitos humanos ela pode contribuir dessa forma? E, por fim, aí a gente vê a importância da educação para o exercício da cidadania. Então, esses são os pilares, assim, de uma forma bem geral, apresentando para vocês. Esses são os pilares que sustentam uma proposta metodológica de educação em direitos humanos, que é diferente, novamente aí salientar para vocês, que é diferente quando a gente faz uma proposta de educação de apresentar o que são os direitos humanos, né? Enfim, toda a perspectiva histórica, toda a construção que se deu ao longo do tempo, que também é importante, né? Mas não é só adquirir aquele conhecimento, mas que esse conhecimento ele passe a partir de então para aquela lógica que a gente vê, que é do comprometer-se, né? Quando a gente vai falar das dimensões, por que ver, por que saber, por que celebrar? Tudo isso para que a gente possa se comprometer com uma prática outra de educação e também de maneiras de ser, né, e de se portar no mundo, assim. Você pode, Marcos, agora ir para frente, voltar, na verdade, desculpa. Mais, pode voltar, né? Mais, pode ir. Lá para o início. Isso. Então, a partir desse adendo que eu trago para vocês, gente, querendo interromper, tá? Trazer alguma questão, vocês fiquem à vontade. A Aline me passa. A partir desse adendo sobre os pilares, o que sustenta aí a proposta de educação em direitos humanos, eu achei interessante até para a gente pensar como se dá uma proposta dessa, né, efetivamente, tá? E aí, a partir disso, como é que a gente faz, como é que a gente executa tudo isso, né? Eu decidi trazer um pouco da experiência da instituição onde eu trabalho, né, que é a ONG Nova América, para que vocês consigam mais ou menos assim visualizar como essa proposta, esse esquema que eu apresentei para vocês, ele se concretiza na prática de formação de educadores em direitos humanos. Então, assim, a instituição é uma instituição não governamental, criada em 1991 por um grupo de educadores e pesquisadores da educação do Rio de Janeiro. À medida que saem as diretrizes para a educação e direitos humanos, um documento importantíssimo para a gente, aí, né, nós que somos educadores, a partir do momento que esse documento é lançado, emerge a necessidade de se pensar cursos, né, dentro das áreas de licenciatura, principalmente, disciplinas e cursos que demandassem a questão, o tema dos direitos humanos, né, gente, uma secretaria de direitos humanos, enfim. E aí a Nova América, ela surge justamente desse propósito, né, de ser uma instituição que vai trabalhar com a formação de educadores em direitos humanos. Pode passar, Marcos. E aí, qual é o objetivo da instituição, né? Desse projeto de educação em direitos humanos?
é formar educadores como agentes sociais e culturais multiplicadores, promotores de direitos humanos comprometidos com a construção de uma sociedade justa, solidária e democrática, tal como eu trouxe para vocês lá naquele esquema inicial. Pode passar, querido. E aí nós temos 3 programas, tá? Dos 3 programas norteados justamente por essa proposta. Um é o que a gente chama de integração latino-americana e construção democrática. Uma segunda de educação popular, que vai trabalhar com agentes sociais, mais com movimentos sociais. Essa integração latino-americana tem a ver com uma revista que passa por uma colaboração assim de diferentes autores, e ela é uma revista bilíngue. E o terceiro programa, que é justamente o programa do qual eu faço parte, que eu acho que é o que interessa mais a gente aqui, é por isso que eu não estou entrando nos demais, tá? Que é o programa de Direitos Humanos, Educação e Cidadania. Pode passar, Marcos. E aí, como que funciona esse programa de educação? Que público é esse, né? A quem atende? Quando a gente fala em ONG, a gente fica um pouco preocupado, né? Assim, com tanta coisa que a gente vê. E a instituição ela trabalha especificamente, né, só para contextualizar para vocês, com professores da rede pública de educação na Baixada Fluminense. Então, hoje, especificamente, a nossa atuação ela está mais abrangente, né, nessa área da Baixada Fluminense, mas a gente atua também em outros locais, mas a gente trabalha especificamente com professores das escolas públicas, né, do município do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, tá? Então, isso aí é uma nucleação que eu trouxe só para vocês terem uma ideia. A gente tem aí o Rio, aqui do meu lado, né, direito, Baixada Fluminense, São João de Meriti, Mesquita, Caxias. Do outro lado, a gente tem Sapucaia, Carmo, Três Rios, Mangaratiba, Belém, Paraíba, Itaguaí. Não sei se tem gente aqui da Baixada Fluminense, às vezes tem muitos alunos da Baixada Fluminense em Volta Redonda, né? Mas, enfim, e já trabalhamos também em Volta Redonda. Essa é mais ou menos a nucleação, são os municípios que a gente trabalha com a formação de professores. Pode passar, Marcos. Isso. As estratégias, né? E aí, como é que a gente faz para poder colocar toda aquela proposta de educação em ação? Nós temos algumas estratégias de trabalho, né, que passa por uma perspectiva de metodologia mesmo. Então, a primeira estratégia de trabalho são os ciclos de oficinas pedagógicas. Todos esses professores que eu falei para vocês que a gente trabalha nas escolas, eles são formados a partir dos ciclos de oficinas pedagógicas. Há um lema que é lançado anualmente, e a partir desse lema, várias temáticas são trabalhadas e os professores passam por esse ciclo de oficinas que dura aí durante 2 semestres, né? Durante o ano inteiro, o ano letivo. A gente traz também, promove alguns outros tipos de formação que a gente chama de encontros de educadores, geralmente são palestras, e esse ano, com a questão da pandemia, a gente tem ressignificado muito isso, então as atividades têm acontecido também remotamente, e através de boletins e de lives que a Nova América tem promovido. Uma terceira estratégia são os boletins de direitos humanos em sala de aula, que é um material que eu produzo, que chega até o professor recebe esse material. Esse material é um material que vem principalmente divulgando o trabalho desse professor, as ações que ele vem desenvolvendo nas escolas, os projetos políticos pedagógicos que a direção vem trazendo, justamente a partir da formação na qual eles estão vivenciando. Então, eles passam pela formação, vão desenvolvendo o trabalho e depois a gente divulga isso no boletim e traz para distribuir com outros professores para acessar esse material. E, por último, o que a gente chama de ciclo de debate, educar em tempos difíceis, que é mais ou menos agora o que a gente está fazendo através das lives, né? Antes era presencialmente, esse ano a gente nesse novo formato aí. Pode passar, Marcos. Pode passar isso também. Pode adiantar. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem
são os ciclos de oficina com os professores, estão vendo? Nas escolas. Pode passar. Isso. São diferentes municípios onde isso acontece, são diferentes momentos aí da formação. Pode passar. São só para essas imagens para vocês visualizarem um pouquinho aí do nosso trabalho, de como é feito, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês dentro desse processo da construção das oficinas pedagógicas, né? Como isso é feito. E aí é um importante momento onde toda aquela proposta da metodologia, né, a gente consegue trazer aquilo efetivamente para a roda, para as formações, e a pensar juntamente com os professores de que maneira a gente vai promover ali a gente já tem algo esquematizado, preparado, já elaborado, mas de que maneira os professores, nas suas salas de aulas, a partir dos seus contextos, né, vão estar ressignificando toda aquela prática. Então, as oficinas pedagógicas, elas acontecem com 3 momentos diferentes. Um primeiro momento que a gente chama de sensibilização, onde a gente vai fazer um levantamento prévio do que os professores já trazem sobre a temática, né? De como eles conseguem perceber na prática, no cotidiano da sala de aula, no chão da escola, aquelas temáticas pulsarem ali, naquele contexto. Um segundo momento, a partir desse apanhado, é tudo feito com muita construção coletiva, né? É oficina mesmo, essa ideia de oficina, de professor colocando a mão na massa, de levantar, de fazer, de preparar, de escrever, de discutir. Não são palestras, é uma coisa é, é, bem mobilizadora, digamos assim, né? Participativa mesmo, uma perspectiva participativa. Então, a partir desse primeiro momento, né, a gente vai encaminhar, aí é o que a gente chama de trazer elementos, né, para complementar esse primeiro olhar do professor, né, para encorpar esse debate, digamos assim. E aí a gente vai, geralmente, muitas questões vêm dali, vêm do senso comum, vêm sem uma reflexão mais elaborada. E aí, num segundo momento, a gente vai incorporar outros elementos, outros debates, outras questões ao que eles já trazem dessa prática e incentivá-los a pensar juntos, né? Então, ali a gente já começa a problematizar muita coisa ou a instigá-lo a pensar além daquilo que ele, né, vem já projetando ali dentro de sala de aula. E no terceiro momento, isso tudo com muita reflexão teórica, com muito material de pesquisa, com muita leitura de texto, trabalhando, discutindo em cima de texto. E um último momento é o que a gente chama do compromisso, que é justamente onde os professores vão pensar, a partir de toda aquela reflexão, de todo aquele trabalho, de que maneira eles podem pensar o desdobramento de toda aquela reflexão para a sua prática. E aí é o momento que a gente vai elaborar material pedagógico, vai pensar atividade, vai pensar projetos. Aí isso é feito num dia só? Não, a gente faz isso ao longo do ano, né? Cada oficina, um material diferente, o seu tempo de maturação, de construção, de discussão. Tem oficinas que é quase uma catarse, assim, o professor traz tanta coisa de sala de aula, é tanta demanda, né, do chão da escola. Então, tem oficina realmente que você está ali para ouvir as angústias do professor, mas para a gente não ficar só no muro das lamentações, a gente amplia aquela discussão, vem trazendo elementos teóricos para a gente pensar juntamente com ele os desafios, né, principalmente dos tempos atuais aí na educação. E é muito bacana quando a gente consegue compreender quando o professor traz, né? O professor é o sujeito central, digamos assim, das nossas formações. Quando ele traz do contexto dele de atuação as demandas, os desafios do chão da escola, que passa pela questão de gênero, que passa pela questão racial, principalmente pela questão das desigualdades sociais. Antes da gente começar aqui
o bate-papo, o Marcos estava falando, contando um pouco aí da situação da educação em tempos de pandemia, né? Quais são os desafios aí para a gente, a falta de acesso, a desigualdade social. Então, de que maneira a educação ela tem ela tem enfrentado aí os desafios em tempos de pandemia, que veio para reforçar, veio, na verdade, para mostrar para a gente, ó, tá aqui, a desigualdade existe, por mais que muitas vezes ela seja negada, né? É uma coisa gritante. E é interessante quando o professor traz para essas formações, justamente sinaliza para a gente o quanto determinadas diferenças que poderiam sim ser potencializadas, serem vistas como uma vantagem pedagógica, elas, na verdade, são naturalizadas, né, dentro do contexto pedagógico da escola. E quantos sofrimentos, né, isso causa nos alunos, até mesmo nos professores, demais funcionários, e às vezes o projeto político da escola que não dialoga com aquela determinada realidade. Então, o professor vai levando, né, as suas aulas, alguns vão se tornando indignados, sim, com tudo aquilo que ele vem vivenciando, vem presenciando, mas por não haver exatamente uma proposta na escola, uma proposta pedagógica da instituição, ele sozinho fica ali enfrentando aquilo no seu cotidiano, ele acaba não dando conta, né? É o que a gente chama do professor que fica ali apagando incêndio. E aí é bacana quando a gente vê a devolução, né? A partir do momento que aquela escola ela leva os seus professores, ela vai formar um convênio e quer que os professores participem dessa formação e compreende principalmente a importância da educação em direitos humanos para o projeto político-pedagógico dessa escola, a gente começa a ter um retorno muito positivo, né? Essa pedagogia da admiração, né? E das decisões fortes, das convicções fortes, o quanto isso aparece nos contextos escolares. E é impressionante, principalmente na região da Baixada Fluminense, que é uma região assim que sofre uma desigualdade social muito grande, isso é algo visível, né? Está ali no nosso IDH, e a gente percebe no projeto político da escola, uma vez que ele passa a se referenciar na metodologia da educação em direitos humanos, e quando aquilo não se torna apenas uma formação de praxe para esse professor, mas quando isso realmente contamina toda a escola e consegue alcançar o que a gente chama do projeto político-pedagógico, a diferença, né, o retorno disso, quando os professores trazem nas formações, né? Começam a se desenvolver trabalhos de reconhecimento das diferenças étnico-raciais, das questões de gênero, da questão da desigualdade social e de qualquer outro tipo de diferença. Enfim, são muitas as devoluções que a gente recebe desse professor, de trabalhos pedagógicos de combate ao racismo e, sobretudo, de pensar, né, politicamente, sociedade, de se perceber enquanto sujeito de direitos e não apenas, a gente sempre fala direitos e deveres como se todo mundo soubesse que é sujeito de direito, mas não. A gente está falando de contextos específicos de educação e quem está na escola pública sabe disso, sabe do que eu estou falando. Você vai fazer um atendimento na escola pública a um familiar, a um responsável de determinada criança, às vezes é a escola que tem que dizer para ele: você é um sujeito de direito, seu filho é um sujeito de direito, isso está acontecendo, mas você tem direito aí no CRAS, você tem direito aí no posto de saúde, você tem direito a fazer isso, você tem direito a conduzir aquilo. Ele não sabe. Ele acha que ele é apenas usuário e que ele não tem aquele serviço, então ele não vai usar. Não há uma compreensão do que é ser sujeito de direitos. Até isso é negado. Então, às vezes, a gente acha que já tá pressuposto para o sujeito, para o cidadão, de que ele é um sujeito de direitos e, na verdade, ele não é. E aí entra um papel muito importante da educação e da escola, principalmente em tempos como esses, onde a gente está vivendo. Hoje, os direitos humanos passam por um processo de retrocesso, né?
e de negação desses direitos. Hoje é quase crime você dizer que defende os direitos humanos, assim. Com quem você é comparado, né? Quais são as perspectivas que você defende quando você fala em direitos humanos, assim? É quase um palavrão hoje, né? E você, aquele povo lá dos direitos humanos, quando você é visto dessa maneira, você não é uma pessoa bem vista. Essa é a realidade. Principalmente hoje muito acentuado, né, no âmbito do governo atual que nós temos. Então, Dila, a importância. Oi, o tempo. tem algumas perguntas aqui, a gente ainda está no tempo, Tá. mas já começaram algumas perguntas aqui no chat, e aí eu queria passar para você, porque eu acho que você já está comentando um pouco disso, e aí você pode fazer uma Ah, é reflexão ótimo, nos ótimo. comentários. Então, vamos. Então, Você a quer que eu primeira, leia? Você me fala. eu posso passar para você. Ó, a Tá. primeira é do Marco, ele diz assim, Dila, pensar na dignidade do indivíduo passa por compreender e celebrar as diferenças, como bem apontastes. Mas como isso tem se dado nesse momento de ensino remoto, onde a falta de políticas públicas acabam por ignorar essa miríade de diferenças entre as condições dos discentes e também dos docentes? Você quer que eu fale, vai uma por uma, ou a gente pode ser uma por Acho uma que, mesmo? acho que você pode ir comentando uma Tá, por tá uma. ótimo. E nesse finalzinho agora eu acabei entrando um pouco nisso, né? Falando justamente do quanto o contexto atual ele tem acentuado as desigualdades sociais e o quanto essas diferenças elas impactam, né, na vida do ser humano. E realmente esse hoje é um dos maiores desafios quando a gente fala dos direitos humanos de uma forma geral, né? A gente não está falando só do campo da educação, não. A gente está falando de uma perspectiva dos direitos humanos, assim. Esse tem sido um dos nossos maiores desafios, é pensar justamente dentro do contexto atual do qual nos encontramos, o quanto tem sido acentuado as desigualdades sociais. E aí passa pelo professor, passa pelo aluno, passa pelos familiares. A gente tem, por exemplo, tem uma escola, só para ilustrar para vocês, tem uma escola que a gente trabalha com formação, uma escola pública, e de mais ou menos assim, uma turma de 30 alunos, a gente chega a ter turmas de 30 alunos. Se você tem 2 alunos que fazem a devolutiva dos trabalhos remotos para a escola, é muito. E são alunos que ainda assim, o pai tem um celular e a mãe tem um celular. Então, um dos dois, quando chegam do trabalho, empresta o celular para o filho. Isso quando é uma família onde um pai tem um celular, uma mãe tem um celular, e para além do celular, tem um acesso à internet. A grande maioria tem pacote de dados, e aí você não pode. E o que chega até a escola é isso. Professora, meu filho não pode fazer determinado trabalho, porque o meu pacote de dados é de 10, R$ 20. E aí, como que ele vai acessar isso e fazer esse trabalho? Então, ele não vai fazer. A escola, por sua vez, tentando flexibilizar e atenuar essa diferença, passou a imprimir os trabalhos e a diretora ir nas casas levar, entregar a folhinha, porque pedia para as famílias irem à escola, mas os familiares estão trabalhando, as pessoas voltaram a trabalhar, né? A gente não tem mais um isolamento social da forma como vinha sendo, na verdade, acho que a gente nunca teve isolamento social. Então, assim, esse familiar não pode ir até a escola, e aí a escola está indo até essa casa levar a folhinha de dever para ser feita. Só que a escola também não tem recurso para ficar fazendo isso. Começou a fazer e não deu conta desse trabalho. Ou seja, acho que é o momento da gente parar, e aí a educação em direitos humanos vai ajudar muita gente, vai fazer justamente esse questionamento, assim. Que educação é essa, né? O que que a gente está entendendo por educação? Será que realmente isso, essa coisa de jogar conteúdo no aluno? Será que não é o momento da gente começar a pensar, né? Qual é a finalidade da escola? Qual é o papel da educação nesse sentido, né?
qual é a dimensão, onde que a dimensão dos direitos humanos entra quando a gente vai pensar essa questão da desigualdade? A gente está conseguindo realmente alcançar todos os alunos, sabe? Como tem se dado esses processos de promoção de uma educação remota? É mais ou menos o que a gente tem discutido lá na instituição, né? De que maneira os direitos humanos, o que eles trazem para a gente refletir e ajudam a gente a problematizar é justamente isso. Acho que mais do que pensar como fazer, né? Como fazer, a gente faz assim, a gente faz, a gente pensar também por que fazer, para quem a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e qual é o papel da escola, da universidade, de toda instituição, né? De educação e da educação em si, quando a gente quer promover, enfim, os processos educativos de uma forma geral, assim. Então, acho que é mais ou menos nesse caminho, assim, que a gente pode pensar a contribuição aí dos direitos humanos nesse propósito. Muito bom. Tem uma segunda pergunta aqui da Glauce. Quais são os desafios de promover a educação baseada em direitos humanos em um momento em que os debates de gênero, por exemplo, são tão polarizados e muitas vezes marginalizados? Como trabalhar essas questões com os alunos quando algumas famílias se opõem tão fortemente a esse tipo de debate na escola? É Glaucia, né? É o nome da companheira? Glauce. Glauce. Você tocou num ponto assim, nevrálgico para a gente, né? É muito difícil. É muito difícil. Todo debate de gênero, eu vou contar uma situação para vocês que parece ser engraçado, mas não é, sabe? É triste de acompanhar e de se ver. Para vocês verem o quão difícil é trabalhar a questão de gênero na escola, mesmo dada a sua importância, mesmo com todos os documentos legais que estão aí, para, né, para justamente estar justificando a importância dessa abordagem. Teve uma situação na escola que a professora de português passou um trabalho sobre gêneros textuais. A mãe da aluna escreveu um bilhete e enviou dizendo que a filha, que eles eram de uma determinada religião, né? E que a filha não ia discutir gênero textual por conta disso. Mas ela atrelou a ideia de gênero textual a uma discussão de gênero. E aí ela fez todo um discurso, elaborou um bilhete, quase demonizando a professora por conta dessa abordagem. E a professora queria só falar de gêneros textuais. Então, assim, a gente riu disso depois, assim, mas no primeiro momento, quer dizer, primeiro a gente riu, mas no segundo momento, a sensação é de tristeza, realmente, né? Por conta do quanto é repelido, assim, quanto a gente evita determinados. E aí eu estou falando agora enquanto instituição, tá? É tão delicado que para a gente fazer uma abordagem, tem professor que está na formação. Se você começar a falar sobre questão de gênero, ele levanta e vai embora. Ele não quer ouvir, sabe? Alguns argumentam, eu não posso falar sobre gênero. Se eu falar, a mãe do aluno, o pai do aluno, eles vão vir à escola e vão dizer que a escola está querendo ensinar o filho a ser isso, a filha a ser aquilo, né? Então, eu não posso falar. Eles falam, professora, mas a gente não pode falar sobre isso, sabe? E isso dentro da escola é quase um tabu. Então, assim, é muito complicado. E a gente, enquanto instituição, né, que promove a formação, a gente tem buscado caminhos, assim, onde a gente possa, principalmente, falar através dos marcos legais, que a gente está trazendo uma questão que está na legislação, né? Ninguém está ali inventando a roda, ninguém está ali inventando moda, né? Contando historinha. A gente está fazendo valer um direito, né? Afirmando um direito de cidadania daquele cidadão e das questões de gênero e a importância da gente trabalhar isso dentro do contexto pedagógico, mas realmente não é uma tarefa fácil. O nosso viés, assim, de trabalho e que a gente acredita muito que possa ser esse caminho de entrada aí na escola, né? Primeiro é formar essa família também, né? Formar esse professor, mas também formar essa família, assim.
E para isso a gente tem que ir naquelas estratégias de maneira a quebrar essa primeira barreira, né? E trazer a questão, o debate de gênero, mas não é fácil. E aí a gente vai pelo viés da afirmação das normativas, das legislações, e que a gente está falando de uma questão de direitos. Tem mais uma pergunta aqui do Marco. Uma curiosidade, nos debates eu tenho uma clara percepção de que grande parte das pessoas que criticam os direitos humanos nunca leram a Carta dos Direitos Humanos. Isso contribui para a criação de estereótipos anedóticos em relação à Declaração dos Direitos Humanos. Os professores que são atendidos pela Nova América já tiveram contato com a Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos anteriormente? Quase nunca o professor não chega na formação, ele nem sabe que existe a carta, ele nem sabe que existe uma legislação. Alguns, né, também sem generalizar, mas alguns têm uma breve leitura, os direitos humanos, da importância, mas ler a carta na íntegra, ou conhecer os documentos, né, que referenciam os direitos humanos, muito pouco, muito pouco. Nem criamos essa expectativa assim, mas durante as formações isso acontece. O que a gente, como tem essa durabilidade aí, né, de 2 semestres, a gente procura, além do cotidiano, e aí por isso que eu falei lá no início de que não é dispensar a importância desses documentos e de pensar a educação e os direitos humanos, né? Mas isso não está desassociado do educar em e para os direitos humanos, no sentido de afirmativa, para dar continuidade, que aquilo possa se reproduzir na prática daquele professor, e não que ele vá lá, né, e tenha todo acesso à documentação, à carta, aprendi tudo, sei tudo sobre os direitos humanos, vou voltar para a sala de aula e vou dar minha aula. Não é isso. Né? Mas de que maneira tudo aquilo pode impactar a prática desse professor? E aí, a partir disso, numa perspectiva de educação em direitos humanos. Mas durante a formação, a gente considera, Marco, essencial que o professor tenha acesso, sim, a essa documentação, entendeu? Então, a gente começa as formações apresentando todo esse arcabouço jurídico, teórico para o professor. Além da carta, os tratados, e a gente sempre, uma atividade que funciona bastante, a gente gosta muito, porque é uma forma deles visualizarem ali, né? E a gente faz isso no chão, a gente monta uma linha do tempo no chão e vai trabalhando os direitos humanos de primeira, segunda, terceira, quarta geração, né? E aí é muito interessante, porque quando a gente trabalha isso numa linha do tempo, que a gente constrói com eles, com um papelete mesmo no chão, a gente vai escrevendo, vai colocando ali o que a gente acha que são os direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira, de quarta. É impressionante que quando a gente fala de direitos humanos, escreve aí, professor, um direito que você considera os direitos humanos. É saúde e educação. Saúde e educação. Saúde e educação. Às vezes vem um e coloca cultura, lazer, mas é saúde e educação. Nós paramos ali, nós paramos nos direitos de primeira geração. A gente, quiçá, consegue pensar lá na dimensão dos direitos de quarta geração. É uma coisa, e sobretudo hoje, antes, assim, há uns 2 anos atrás, 3, quando a gente fazia essa linha do tempo, a gente ia conseguindo ver algumas evoluções, eles ainda conseguiam pensar alguma coisa para além disso. Hoje, nem a saúde e a educação a gente consegue mais vislumbrar dentro dessa linha do tempo. Aí, quando você vai falar nisso, o professor fala, tá, mas saúde e educação, mas assim, tipo, a gente não tem saúde e educação, a gente está vivenciando isso, o retrocesso é tão grande que a gente se dá conta de que, embora a gente tenha aí direitos humanos de quarta geração, a gente ainda está lá na primeira geração, brigando, lutando aí, né, pelos direitos. O que a gente está fazendo agora, nesse tempo de pandemia, com relação ao retorno das aulas presenciais? Professor brigando pelo direito à vida. Então, a gente está discutindo, né? Agora, é preciso que a gente afirme
e não apenas afirme, mas que a gente convença o outro da importância da vida, né? E o quanto isso está banalizado por um discurso que é meramente do capital, o quanto nós fomos, né, cooptados por isso, e a educação também. E aí, quando a gente vai para essa linha do tempo, vai pensar em gerações dos direitos humanos, a gente vê exatamente isso, né, que nós ficamos ali. O Brasil está ali, né, na promoção da primeira geração dos direitos humanos. Isso é muito triste de ver. A gente tem mais uma aqui, do Fábio Alves. Essa dificuldade de se enxergar como um ser humano detentor de direitos teria uma influência em como estamos abordando a questão do isolamento social e a própria priorização da produção em lugar da vida? Olha, não sei exatamente se não sei exatamente se passa. Pode ser que sim. Essa coisa do isolamento social, né? E da desimportância, né? A vida, a gente vê, são diferentes contextos, né? Digamos assim. O que a gente percebe, olhando hoje para a sociedade, a gente vê um grupo que, de fato, não tem escolha, você precisa sair para trabalhar, você não teve o direito de viver a quarentena, por exemplo, da forma como eu estou vivendo, né? Como outras pessoas estão vivendo, trabalhando em home office, em casa, apesar de todos os pesares, né, que nos cercam e que nos acometem. E a gente vê um grupo aí que realmente banalizou, enfim, o discurso do direito à vida e não está nem aí. Quem se importa se morreram tantas pessoas e se vão morrer outras tantas, não importa, né? Então, essa questão de você do sujeito não se reconhecer como sujeito de direito, né? Eu acho que ela corrobora muito para que você, dentro dessa lógica de que uns podem, outros não podem, de como uns vivem, outros não vivem, isso corrobora muito para a gente perpetuar esse estado de desigualdade também, né? De como esse discurso ele vai encapsulando assim pessoas e determinados contextos. Então, a importância de você promover processos de formação, né? E primeiro da gente compreender que não está pressuposto, né, que todo cidadão se reconheça enquanto sujeito de direito, isso é uma premissa. A gente precisa desconstruir essa ideia, porque às vezes isso é tão negado para a gente, né? A questão de ser sujeito de direito na prática, na íntegra, quando você vai acessar esses direitos, eles não estão. Alguém diz que você é sujeito de direitos, mas quando você vai acessar esses direitos, eles não estão disponíveis para você, né? Então, logo, você se vê apenas como esse sujeito de deveres. Eu tenho que trabalhar para eu comer, porque se eu não trabalhar, eu não como. Eu tenho que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Se eu ficar doente, quiser ir ao médico, porque de prontidão eu não vou conseguir chegar lá e ser atendido. Então, assim, o tempo todo é o sujeito de deveres que tá gritando, né? Que está ali na ativa. E a percepção de você se reconhecer enquanto sujeito de direitos, ela está cada vez mais afastada das nossas realidades, né? Isso é uma questão que a gente vê muito agora nessa situação do isolamento social, como o companheiro coloca. Então, a gente não pode perder de vistas assim a importância de se fazer valer não apenas o discurso, mas de promover processos educativos que realmente vão trabalhar, vão afirmar. E acho que esse é o momento da gente fazer isso, né? De acentuar. Os direitos humanos, eles nunca foram tão violados. Ao mesmo tempo, eles nunca se fizeram tão necessários, né? Por quê? Quando a gente pensa em direitos sociais, né? E os direitos sociais, eles estão no âmbito de toda a proposta governamental, mas, assim, são justamente aqueles que mais acessados em termos de proposta são aqueles mais violados. Então, quando a gente vai tirar de algum lugar, vamos tirar dos direitos sociais, né? Vamos tirar daqueles que não têm. Nesse tempo de isolamento social, a gente
a gente vê muita reprodução, né, da negação desse direito e desse estado de ser e de se reconhecer enquanto sujeito de direito. Eu não sei se foi mais ou menos isso que o companheiro perguntou, assim. Você entende muito bem. Depois você coloca para a gente ali no chat, viu, Fábio, se está respondido. A próxima pergunta é do Adson. Ele fala assim: o acesso ao ensino nesse momento, como já colocado por outros colegas, é complexo. Existe alguma associação com entidades que possam patrocinar, por exemplo, pacote de dados, doação de equipamentos para aprendizagem, tablets e outros? Talvez uma proposta para que alunos para que alunos se coloquem no mercado de trabalho após a formação e possam também contribuir para que os demais tenham acesso. Enfim, algo mais relativo ao esforço da sociedade como um todo e menos governamental, uma vez que o Estado não é capaz do todo. Então, ele pergunta em relação aí ao patrocínio, ao financiamento, né, por parte de entidades. Olha, eu vou falar agora a partir da minha perspectiva, e aí eu vou falar enquanto pesquisadora que trabalha com política pública, e aí é uma dimensão, um olhar meu, tá? É um posicionamento meu. Eu acho um pouco complicado quando a gente não nega a importância, óbvio, das parcerias, não é isso, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não fragilizar essa coisa do papel do Estado, né? Assim, eu vou defender as políticas públicas sempre. Acho que o Brasil tem recursos, nós temos propostas, nós temos projetos muito bons. O que a gente não tem, a gente tem promoção de políticas públicas, a gente vê algumas atuações, né? Mas a gente vê também muito desmantelamento das políticas públicas. Então, a meu ver, a gente tem que tomar o cuidado, é uma linha tênue, porque a gente tem que se preocupar com a forma como o Estado ele tem que chegar nesses locais, né? Tem que chegar na escola pública, tem que chegar na universidade, tem que garantir o direito ao acesso, ao aparelho, enfim, ao pacote de dados. A gente precisa, né, brigar por políticas públicas que venham incidir sobre essa desigualdade social, porque isso é o retrato da desigualdade social, é uma das, né, das faces da desigualdade social. Então, assim, isentar, não acho que o companheiro tenha dito exatamente isso, né? Ele está falando que o Estado não consegue chegar. De fato, realmente não consegue. Mas por que não consegue chegar? Né? A gente vê que há claramente um corte, um retrocesso das políticas públicas. Então, assim, o que a gente precisa é garantir, e é papel do Estado garantir o acesso, né, não só a tecnologia em si, mas também a própria internet, e a gente precisa, sim, brigar por esse posicionamento de que o Estado faça a parte dele, né, que as políticas públicas cheguem nas escolas públicas, não tem necessidade dessa escola, é porque vou dar o exemplo dessa escola que eu falei anteriormente. A diretora foi lá e conseguiu tirar xerox, fez vaquinha na escola com professores, com profissionais, e vamos levar. Foi linda a atitude dela, foi plausível, foi muito bacana, mas não se sustentou, porque é papel do Estado, né? Se aquela criança, se aquela família não tem acesso à internet, o Estado precisa chegar, né? A escola é um braço do Estado. Então, isso não nega a importância das parcerias, não é isso. Se elas podem acontecer, se há esse caminho, se há essa possibilidade, que elas aconteçam. Mas também tomar muito cuidado com o que a gente vê com a terceirização dos trabalhos, né, das instituições de ensino, e que a gente sabe qual é o projeto de desmonte que há por trás das escolas públicas, a gente sabe muito bem qual é a intencionalidade aí, de desmontar realmente a escola pública e de introjetar essa coisa do ensino remoto. Isso já vem acontecendo muito antes da pandemia. Então, assim, uma defesa minha aí agora, enquanto pesquisadora, né, que trabalha com políticas públicas,
é defender o viés das políticas públicas e da presença do Estado nesses estados de desigualdade. Tem um comentário aqui do Marco, que ele fala que os novos professores têm uma disciplina sobre direitos humanos, que é agora obrigatória para os licenciados, né? Então, isso já está fazendo parte aí da formação inicial de professores. O Fábio respondeu que, você respondeu o que ele tinha perguntado, era isso mesmo. Uma pergunta agora do Adílio. Ele comenta o seguinte: venho pensando nesse papel do Estado e penso que nós isentamos demais as responsabilidades, e quando falamos em políticas públicas, o Estado reverte a situação, jogando para cima da sociedade como sendo um assistencialismo. Nós podemos fazer, mas devemos cobrar sempre mais e mais do poder público. É um comentário aí que ele faz, não sei se você quiser fazer um comentário. É isso, é exatamente isso, né? E aí, quando a gente pensa, a gente está falando anteriormente a isso, perfeito o comentário do companheiro, e quando a gente fala sobre a importância de uma perspectiva de educação em direitos humanos, né? Quando o sujeito se empodera e se reconhece como sujeito de direitos, é isso. Quando você forma, né, esse sujeito para a cidadania, para a democracia, que ele se compreende dentro daquele processo de construção de sociedade, que ele consegue enxergar o que é desigualdade, né, como ela se origina e como ela se perpetua na sociedade, quando ele compreende os processos de desigualdade, como eles se desencadeiam, enfim, diferença de classe, tudo isso, todos esses debates são importantíssimos para a nossa formação. Esse sujeito ele consegue compreender, né, quem é o Estado enquanto instituição, né, dentro de todo esse bojo. E aí, qual é o papel do Estado? Se o Estado não chega, por que não chega? Aonde o Estado tem chegado, né? Assim, quais são as ausências e quais são as emergências, né, desse contexto? O Boaventura ele vai falar muito sobre isso, que há as ausências e, a partir disso, as emergências. E quando a gente consegue identificar que ausências são essas e que emergências se dão a partir disso, a gente tem elementos o suficiente para a gente poder cobrar de quem tem que se cobrar. E agora, por exemplo, é tempo para isso. As eleições estão aí, né? E aí? Quem nós vamos escolher para ser os nossos representantes? E é mais ou menos por aí que eu também faço essa defesa, como o companheiro falou. O Ramon faz um comentário aqui, né? Tá dando boa noite. E aí ele fala assim: como fazer o indivíduo enxergar? Mas em que sentido, Ramon, que você está fazendo essa pergunta? Coloca para a gente aí no chat. Enquanto o Ramon coloca ali no chat, eu vou aproveitar e fazer a minha pergunta também. A gente tem, assim, ouvido muito, né, frases como, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos. Ou então, bandido bom é bandido morto. Às vezes a gente ouve também, vê as pessoas comemorando, mais um CPF cancelado, né, é um termo que a gente tem ouvido bastante aí. Tá na moda. Tá na moda, né? Muita gente aplaude quando, por exemplo, um policial mata um assaltante que, enfim, tinha um refém, e aí todo mundo aplaude, né, quando o assaltante morre. O direito à vida hoje, ele está banalizado? Como é que a gente pode abordar isso em sala de aula e como que a gente pode fazer os alunos compreenderem que esse é um processo é uma consequência mais social do que individual? Como que você vê isso? Essa é uma das preocupações, né? Está aí no horizonte de preocupações, assim, de uma proposta de educar em direitos humanos. Primeiro que o direito à vida está banalizado, né? A pandemia veio mostrar isso para a gente, né? Que o direito à vida está totalmente banalizado. Segundo, trazer para os alunos, para o contexto de sala de aula, toda essa questão que você traz, Aline, eu estou lembrando justamente do quando eu cheguei na PUC, né? De como eu cheguei e daquilo que foi apresentado, e até então, você tem uma noção,
eu presenciei um amigo morto, descendo do ônibus, chegando do trabalho, e ele teve, enfim, ele foi assassinado simplesmente pelo fato dele ser negro, né? Essa foi a condição do seu assassinato, da sua morte. E, para mim, foi morto por policiais, né? Então, assim, o policial deveria proteger, mas no meu discurso até então, né, construído pelo senso comum, pelo contexto dali onde eu vivia, as pessoas que viviam comigo, a minha concepção era essa: bandido bom é bandido morto, enfim, tudo isso que você está falando. Os direitos humanos é para humanos direitos. Se você não for humano direito, para que você quer direitos humanos, né? E ia muito nessa direção, justamente por fazer essa seletividade acerca de dignidade e da pessoa humana. Assim, você merece, você não, você sim, você não. A gente vai desumanizando algumas pessoas e não compreende exatamente o que você está trazendo, o impacto que isso tem no social e não no individual, né? Então, trabalhar essa dimensão na sala de aula para a gente é muito importante, é uma das premissas aí da proposta de educar em direitos humanos. E isso é algo que perpassa todo o currículo, né? Quando a gente faz esse trabalho de formação e a partir disso a gente pensa junto com a escola um outro projeto político-pedagógico, um currículo totalmente referenciado aí na pauta dos direitos humanos. Isso é uma questão que atravessa todo esse projeto de escola. E a gente vai fazer isso com a criança através também dos ciclos de formação, né? E cada disciplina, cada professor vai dar o seu tom dentro da sua disciplina, mas há um trabalho coletivo que atravessam todas as disciplinas, né? Todo esse currículo. Então, dentro de uma perspectiva de pedagogia de projetos, que a gente trabalha muito com eles também, esse tema da dignidade humana, do direito à vida, ele é central. E é assim que a gente vai trabalhando, a partir de a contribuição de cada disciplina, mas também depois como a gente, digamos assim, não individualmente, né, cada um na sua gaveta, cada disciplina na sua casinha, não, mas como a gente faz isso depois, traz isso para o coletivo, trabalhando como se fosse uma espinha dorsal mesmo desse currículo. E de que maneira esse tema vai atravessar todo o projeto político-pedagógico da escola. Mas você tocou numa questão que é assim essencial para a gente, né? E é ele que realmente assim vai nortear aí a discussão sobre educação e direitos humanos com essa molecada na escola. Obrigada pela resposta, Dila. O Ramon, ele complementou a pergunta ali que ele tinha feito. Ele pergunta assim, então: como fazer com que as pessoas que muitas vezes são vítimas de alguma forma de exclusão de seus direitos não repitam o discurso que o reprimem? Que o reprime, né, no caso. Sim. Muito boa questão, Ramon. Isso é com formação, gente. É com formação política, com formação. Por isso a importância, quando a gente fala de cotidiano, né? Porque eu estou falando de escola, mas a gente poderia estar falando de coletivos sociais, de movimentos sociais. Cada movimento tem a sua forma de se organizar, de pautar as suas ações, as suas formações. Eu que estou falando a partir da escola, posso dizer, Ramon, que não existe não existe uma fórmula. Primeiro, faz assim que vai dar certo assim. Não, cada contexto é um contexto, né? Mas o que a gente tem presenciado e tem visto êxito, né? Tem visto uma devolução positiva. Não é rápido, né? É muito processual, dando um passo à frente, dois para trás, é dessa maneira. Mas o que a gente tem conseguido presenciar justamente que pelo viés da formação, e a formação não é só você colocar a criança sentada lá ouvindo o outro falar, não é isso, mas é construindo junto com a criança e sob diferentes formas. Lembra lá no esquema que eu mostrei para vocês? Fala sobre a pedagogia da admiração, isso passa pelo lúdico, né? Passa pelo cultural. Então, é compreendendo a escola e a própria comunidade em si, né, compreendendo a pedagogia existente naquele território, né? A escola está dentro de um território, está dentro de uma comunidade, um determinado bairro. Então,
compreender a importância da pedagogia daquele lugar, daquele espaço, dos processos de construção de conhecimento que são desenvolvidos ali, conhecer aquele local, né? Você trazer aquele local para dialogar com a escola dialogar com aquele local, com as famílias, o processo de construção de uma relação, dinamizar isso com as famílias é muito importante. Sem que a família esteja participando ativamente, né, de tudo aquilo que é construído na escola, né, e pela escola, nenhum projeto político-pedagógico vai ter êxito. E quando você traz essa questão, como esse sujeito se percebe e como ele não reproduz esse discurso, porque é violento, a gente está falando de violências, né? Esse sujeito, o sujeito que é negado a ele o direito de se compreender como sujeito de direitos, né? Que não é respeitado enquanto sujeito de direitos a vida toda, ele não aprendeu a respeitar ninguém. Então, assim, na escola, às vezes, o que a gente vê nas atitudes que as pessoas falam muito de rebeldia, dos alunos, dos adolescentes, a gente ouve muito isso na escola, mas fulano, aquele ali não tem jeito, aquele ali é assim, assado, o aluno já vem rotulado. Na verdade, a gente está falando de uma pessoa que foi desrespeitada a vida toda pelo Estado, pelo entorno, enfim, pelas instituições, e ele não aprendeu a respeitar ninguém, então ele reproduz aquilo, né? Mesmo que não seja, reproduz verbalmente, reproduz nos seus corpos, reproduz na sua forma de se posicionar no mundo e sociedade. Então, quando você introduz aquele sujeito em outros processos de formação, que passa pela desconstrução do senso comum, que passa pelo reconhecimento de ser sujeito de direitos, que você apresenta a ele, né, o significado de cidadania, e que ele consegue vivenciar isso na sua prática. Quando a escola proporciona isso ao aluno e às famílias, a gente consegue ver um retorno muito positivo desse trabalho. E seria muito bom que a gente tivesse, de fato, assim, o engajamento em peso, né, das escolas nesse sentido, assim. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Fábio Alves. Na área de administração pública, hoje está muito em voga o abandono dos modelos de bem-estar social. Como reforçamos uma responsabilização dos governos que hoje se sentem desobrigados dessas pautas, com base num compromisso que o Estado já não identifica como sendo seu? Então, a pergunta dele é como é que se reforça essa responsabilização dos governos? Para mim, falando a partir desse lugar da escola, tudo é educação, assim. Não é que a gente está colocando tudo na conta da educação, que eu tenho muito problema com isso também. Agora a gente coloca tudo na conta da educação. Mas é por isso que quando a gente vai falar desse negócio de isolamento social, acho que foi o Marcos que fez a pergunta, né? E aí eu comentei que é para a gente agora se perguntar qual é o papel da escola e da educação. Está aí o momento. Se a gente até agora não fez essa pergunta, esse é o momento da gente se fazer, começar a se questionar. O papel da escola é apenas transmitir conteúdo, a gente tem que ir lá, tem que dar conta do ano letivo, entubando um monte de conteúdo na criança, nas famílias, ou é hora da gente começar a pensar sobre essas questões? Está aí, a gente tem um cenário propício para isso. A pandemia, ela nos obriga a parar o mundo e a pensar, nos obrigou a parar, né? Todo mundo parou, o mundo inteiro. Então, é justamente isso, pensar. Para mim, a educação, você educar, por isso a importância de educar em e para os direitos humanos, porque aí você constrói um outro processo, um processo que ele é contra-hegemônico, né? Daquilo que é você ir lá e numa perspectiva de transferir determinado saber e desse ensino propedêutico, essa coisa toda, mas é você começar a se perguntar assim, de que maneira a escola, enquanto instituição, enquanto um braço de Estado, ela pode contribuir nesse sentido. E, para isso, a gente sabe que a gente precisa formar esse professor, esse profissional, esse diretor, né? Enfim, todos os funcionários, desde a pessoa que está na escola recebendo o aluno no portão, dando um bom dia, ali já começa a educação, que aquele sujeito já começou a educar
o filho da gente quando ele entra e dá um bom dia, né? A tia da merenda, enfim, da cantina, todo mundo. Então, assim, pelo viés da educação, para mim não há, essa é uma aposta dos direitos humanos, assim, por isso a importância da escola, né, na construção de uma cultura dos direitos humanos, porque a gente não tem, né? Primeiramente, é isso, a gente não tem. Então, na construção de uma cultura de direitos humanos, na desconstrução de uma cultura construída aí no senso comum, como a Aline colocou, analisando o sentido da vida, né? Da própria dignidade humana. Então, na minha concepção, é pelo viés da educação. Tem mais uma pergunta aqui do Reinaldo. Antes de fazer a pergunta dele, só pedir para o pessoal assinar a lista de presença. Eu já coloquei o link ali no chat, então, por favor, assinem. Você tem que preencher só o nome completo, colocar o CPF e depois clicar em enviar para que a gente receba aqui a sua assinatura na nossa lista de presença, tá? O Reinaldo está perguntando o seguinte: o que essa distribuição de tablets e chips pode proporcionar para o ensino remoto? Eu acho que ele pergunta no sentido de como essas políticas públicas, né, podem proporcionar a inclusão dos alunos que não têm acesso. Então, para você comentar sobre essa política, que inclusive aqui no IFRJ, né, a gente tem um auxílio, que é o auxílio conectividade, os alunos estão se inscrevendo, então, muitos dos nossos alunos terão acesso a esses materiais, né, tablets e chips, acesso à internet. Então, como é que isso pode ser visto como uma política pública? É uma política pública de inclusão? O que você acha disso? É uma política pública de inclusão, com certeza, de redistribuição, né? E a gente precisa disso, né? Os tempos nos desafiam a isso, e essa é uma maneira do Estado também chegar, proporcionando a tecnologia, né? E o acesso a essa tecnologia, né? Então, muitas universidades, IFs, na escola pública a gente ainda está um pouco distante dessa realidade, né? Assim, muito mal, nem a Xerox a gente tem conseguido fazer, mas seria muito importante que chegasse também, né? Que as crianças conseguissem ter acesso, porque realmente é muito complicado. E hoje a gente sabe que a gente está dependendo muito dessa tecnologia. Então, sem dúvida, é uma política pública de extrema importância e é uma política de redistribuição, né? De reparação de desigualdade. E precisa ser investido e isso tem que chegar também, né, na escola pública, sem dúvida. Vamos colocar aqui a última pergunta. Se alguém não, tiver mais alguma pergunta, coloca lá no chat. A gente já está esgotando o nosso tempo ali. Acho que é uma palestra, um tema bastante, assim, que gera bastante discussão, então o pessoal está participando bastante ali no chat. Pergunta agora do Helder, professor Helder. Nas décadas de 80, 90 e 2000, avançamos muito em conquistas sociais tocantes aos direitos humanos. Por que retrocedemos tanto? Como a tecnologia se colocou frente a essa condição? Como a tecnologia pode auxiliar nesse resgate de direitos humanos? Retrocesso tem nome, né, gente? Assim, retrocesso tem nome, tem legenda, digamos. Sem dúvida. Nós tivemos, por isso que eu falei sobre a linha do tempo lá, né, da evolução dos direitos humanos. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, dando formação, a gente conseguia, né, chegar até os direitos de quarta geração, identificá-los assim, mas tem isso, ó, a gente tem direito a isso. E hoje a gente não consegue passar do direito à educação e à saúde, né? Parece que é só isso, a gente só conhece isso e ainda assim de forma muito precária. Então, são tempos de retrocesso, são tempos de violação. E quando você vê uma Secretaria de Direitos Humanos que reforça, né, discursos
preconceituosos, discursos excludentes, né, que nega as questões de gênero, que nega as questões de raça, né? Você já vê o quão complexo é o momento e desafiador que a gente tem vivenciado. Com relação às tecnologias, eu vou focar mais no advento da internet, né? Do que foi a internet nesse boom aí, e do como, óbvio, através da tecnologia, mas da internet em si, o fenômeno que a gente vivenciou das fake news e das notícias que foram produzidas e de mentiras disseminadas e do quanto a gente conseguiu alcançar um número recorde de pessoas com essas fake news, assim, e do quanto isso educou, né? Educou no sentido muito negativo, mas ou deseducou, se a gente fosse falar assim, mas de quantas pessoas, né, além de produzir, compartilharam e do impacto que isso teve também nessa questão dos direitos humanos, né? Eu já peguei debates assim de professores afirmando coisas dentro de formação, de você ficar. Da onde você tirou isso, professor? Só para me inteirar. Não, eu vi porque eu recebi pelo WhatsApp no grupo da minha família e ele defender aquilo com unhas e dentes, assim. E você e tu pensasse, nossa, da onde que ele está tirando isso, sabe? Assim, isso nem existe, né? Que discurso é esse? Aonde isso foi produzido? E como ele vai transferindo aquilo, e aquilo chega no aluno, aquilo chega na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, e aí não querendo demonizar né, a internet de forma alguma, das redes sociais, a gente sabe da importância, principalmente agora, nesse período de pandemia, mas acho que isso, inclusive, é uma das oficinas, né, dentro da Nova América, é sobre o uso contra-hegemônico dessa tecnologia, né? De que maneira a gente fazer um uso contra-hegemônico, usar isso a nosso favor. Se o advento da internet veio para ficar, a gente sabe que sim, se é um mal necessário, como muitos dizem, é isso, é necessário. Então, de que maneira, né, a gente pode assumir esse lugar de se comprometer também, enquanto não só apenas como usuário, mas como alguém que produz conteúdos, e principalmente quando a gente está falando de escola e de professor, né, de que maneira a gente pode usar isso contra-hegemonicamente, para que a gente possa afirmar a importância dos direitos humanos. E aí tem muita coisa produzida, né? Tem muita coisa produzida justamente nessa contra-hegemonia, que vem aí desconstruindo determinados discursos reproduzidos, que vem apresentando produções que são criadas aí à margem, né, marginalizadas. Se a gente for ver, por exemplo, as escolas da Baixada Fluminense, não sei se vocês já ouviram falar, tem um filme, um documentário muito bom, quem não viu, eu recomendo ver, chamado Nunca Me Sonharam. E ele vai falar justamente sobre a trajetória de jovens, né, que através das tecnologias, das mídias digitais e de outras formas midiáticas, eles conseguem fazer um trabalho belíssimo, assim, dentro do seu bairro, na escola, e de que maneira a comunidade e a escola vão conversar a respeito disso. E é um trabalho de promoção dos direitos humanos, e eles conseguem atrair a comunidade para a escola através desse trabalho. Tem uma outra escola também que fica dentro de uma comunidade no Rio, que é a Escola Bernardo de Vasconcelos. Tem uma página deles no Facebook, quem quiser conhecer. Eu falo com muito orgulho dessa escola, eu tenho uma amiga que é diretora lá, a Daniela, e é impressionante quando a gente vê que é uma proposta de educação comprometida com os direitos humanos, né? A importância que eles deram àquela escola, àquela comunidade e o uso que eles fazem da tecnologia. A gente não está falando de tecnologias, né,
última geração, não. A gente está falando de aparelho celular, que o aluno gosta tanto, que todo mundo gosta, né? Do trabalho que eles fizeram a partir disso e com o uso da internet e de que maneira eles vêm trabalhando o tema dos direitos humanos na escola e o quanto isso impactou toda a comunidade no entorno, assim. Então, acho que é isso, é a gente se apropriar, né, cada vez mais e de que maneira também os direitos humanos podem ajudar a gente aí a produzir, né, e uma perspectiva outra aí de mídia na contra-hegemonia mesmo. Bom, a gente tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que todo mundo já registrou a presença lá. Se ainda tiver alguém que não preencheu a nossa lista, por favor, preencher. O Fábio agradece, né? Uma excelente noite para todo mundo, se despediu. A Nathalie, ótima palestra. Então, o pessoal elogiando bastante aqui no chat. A Carla, muito obrigada pela apresentação e incentiva as reflexões sobre um tema tão marginalizado no cotidiano. O Basílio também agradece, um ótimo tema, bem abordado, parabéns. Educação é muito complexa e a simplicidade das ações nunca devem prescindir dos direitos. O Helder parabenizando, o Reinaldo também, Fernanda, Darcília, a Lia, a Dílio, todo mundo gostou bastante do tema abordado. Eu acho que gerou uma reflexão bastante importante, bastante interessante. Então, tem mais gente agradecendo ali. O Reinaldo falando que a esposa dele está assistindo e gostou bastante. Então, acho que foi, assim, uma palestra bastante motivadora e trouxe uma reflexão bem importante para a gente levar esse tema para a sala de aula e refletir, né, como sociedade também, em relação aos direitos humanos. Dila, eu gostaria de te agradecer, né, mais uma vez aí pela participação. O professor Marco Pacheco entrou em contato com você e prontamente você aceitou participar, a gente, né, disponibilizou aí as datas e agradeço bastante pela sua presença, agradeço a presença de todo mundo também. Deixei o link ali do nosso canal no YouTube, se vocês quiserem assistir essa palestra, vai ficar disponível lá no nosso canal. Tem o nosso site com as outras palestras, o material disponibilizado também nas outras palestras, o nosso Instagram e o Facebook do curso de licenciatura em Física, né? Eu gostaria de avisar também o pessoal que está participando aí toda semana que esse vai ser o nosso última palestra do Ciência em Casa, nessa que a gente está chamando de primeira temporada. Agora a gente vai retornar com as aulas remotas, né? Então, em algum outro momento, a gente vai voltar reformulados, né? Pensando em como oferecer palestras interessantes para os alunos da licenciatura em Física e para os outros participantes externos que têm participado bastante também. Eu gostaria de aproveitar e agradecer aos alunos, né, do primeiro período, né, que entraram aí no começo do ano de 2020, não tiveram muito tempo de aula, mas me procuraram aí, né, o Vitor, a Lia, o Wellington, me procuraram para que esse projeto do Ciência em Casa pudesse se concretizar. E acho que a gente conseguiu atender aí não só os alunos do Instituto Federal, mas também a todos os interessados nesses temas. Então, agradeço a ajuda e a participação dos alunos também. Sem eles, a gente não conseguiria fazer o Ciência em Casa. Mais alguma questão, pessoal? Todo mundo aqui elogiando bastante a palestra no chat, parabenizando, todo mundo ali colocando que gostou. Eu acho que é isso, então. Dila, muito obrigada. Você quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer muito o convite, Aline, a você, ao Marco, né? Que bom que a gente tem esses encontros aí nessa caminhada da gente, né? Agradecer a todo mundo que pôde participar, as perguntas, enfim, desejando conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Nova América. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, no Observatório de Educação e Direitos Humanos. Eu acho que naquele último slide tinha os endereços das páginas. E dizer o quanto é importante, assim, e o quanto eu fico feliz de ver, né, no curso
o interesse, né, dos alunos, dos professores pela temática é uma questão cara, né? Esse é o momento que a gente precisa realmente olhar para a nossa prática e pensar assim, se a gente não promover processos outros de educação, a gente vai estar realmente fadado aí ao fracasso. Então, o quanto os direitos humanos eles nos ajudam, né? Passa pelo pessoal, né? Mas o quanto isso afeta o coletivo, e é disso que a gente tem precisado, né? Afetar o coletivo, o impacto social que isso tem. E é isso. Agradecer o convite a vocês. Foi muito bom. A gente que agradece, eu acho que é um tema que precisa ser bastante discutido, ele é pouquíssimo discutido, ainda mais no nosso âmbito, né, de ciências exatas. A gente sempre traz palestras voltadas para a física, então é um tema que faz parte da formação dos professores também. Acho que é muito importante discutir e trazer isso para que todos possam refletir. Pessoal, muito obrigada, então, pela presença de todos. Uma ótima semana para todo mundo. O Michael quer fazer algum comentário aí? Eu vou só agradecer mais uma vez a Dila, né, porque o convite veio de forma um pouco inusitada, né, Dila? A gente teve um primeiro contato no Facebook e depois, trocando algumas meia dúzia de palavras, descobrimos que tínhamos amigos em comum, uma amiga de infância minha, uma grande amiga dela, e aí surgiu o convite, né, e agradeço muito por você ter aceitado e ter disponibilizado o seu tempo aqui para trazer esse assunto super interessante para todos nós. Acho que a reflexão para o debate, pensar sobre os direitos humanos, o que são os direitos humanos e qual é o papel do professor, do educador e do licenciando nesse mundo moderno, né, que a gente está compartilhando, eu acho que foi de extrema valia e de suma importância para todos nós. Muitíssimo obrigado. E é isso, tá bom? Pessoal, então, até a próxima. Agradeço a todo mundo que participou. Uma boa semana a todos. Eu ia falar, a gente se vê na semana que vem, mas aí a gente se vê em algum outro momento, quando a gente retornar aí com as palestras, tá bom? Uma boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, Adílio.